Ele é poderoso para resolver aquele problema que você não consegue pôr no braço. Então nessa noite não perca essa oportunidade. Você tem mais uma chance. Você está na casa do Senhor, de você levantar a sua cabeça, de você levantar a sua mão, o seu coração, colocar a sua mente, os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais em Deus. Não permita que nada lá fora te disperse. Não permita que nada no mundo, o cachorro lá em casa, a cama que não está arrumada, o futebol mais tarde, a novela, não permita que nada disso te apresse de sair da casa de Deus, que te apresse de sair da presença do Senhor. Aqui embaixo ele fala assim: certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos dar a sorte diante dos vossos olhos. Glória a Deus, meus amados. Então nessa noite Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem caminhado segunda e terça-feira, hoje meio fatigado, com o dia cansado, com os problemas, com as aflições, mas essa é a noite que o Senhor te diz que Ele vai te dar vitória, que Ele vai te salvar. Essa noite que o Senhor diz que Ele vai te engrandecer nessa terra. Então, meu amado, coloque a sua vida na presença de Deus essa noite. Levante uma oração ao santo nome de Deus essa noite. Em nome de Jesus. Creia que Ele vai mudar a sua sorte, que Ele é poderoso para te salvar em nome de Jesus. Levante, meu amado, a sua mão nessa noite, aquela mão de autoridade que Deus te deu. Levante essa mão nessa noite e feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos somente a Ele. Trave uma luta nesse momento, se for necessário, com sua mente. Trave uma luta com aquilo que tem te travado, que tem te deixado longe da presença dEle nessa noite. Entenda que Ele te fez vitorioso, que Ele já venceu a morte lá na cruz e você também já venceu todos os problemas e aflições dessa terra. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo nessa noite, Pai. Porque nós às vezes possamos estar na tua casa para agradecer ao teu santo nome, para te louvar a tua majestade, Senhor, para agradecer e reconhecer que tu és sobre a nossa vida, Pai. É o Senhor que nos sustenta todos os dias, é o Senhor que nos levanta, Pai. É o Senhor que tem suprido nossas necessidades, Senhor. Nós reconhecemos que tu és nas nossas vidas, Pai. E eu te peço ao Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo a este lugar nessa noite. Toma total liberdade para agir nesse lugar, Pai. Que nós possamos aqui levantar um louvor, uma adoração a Ti, Senhor. E que o Senhor possa manifestar a Tua presença nessa noite, Deus, de cada um aqui presente, Pai. Senhor, se aquele irmão precisa de vitória, Pai, dá vitória a ele. Se ele precisa de cura, Pai, dá cura, Pai. Dá libertação, Pai, dá saúde, Deus. Em nome de Jesus, prospera os Teus filhos esta noite, Senhor. Que eles possam ser daqui transformados, Pai. Que ser daqui encharcados e renovados pela Tua presença, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te louvo por essa noite, Deus. Já agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Amém? Boa noite, igreja. Aleluia. Quem está feliz nessa noite? Quem está feliz nessa noite? Você está feliz mesmo? Então sai do seu lugar, cumprimenta essa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela, que bom que você está aqui nessa noite. Libera uma palavra de bênção na vida dessa pessoa. Sai do seu lugar, querido. Libera uma palavra de bênção na vida dela. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Aleluia. Aperte na mão de 3 pessoas. Abraça ela, dá um sorriso para ela. Aleluia. Pode dar uma pessoa de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. É muito bom estar na casa do Senhor Jesus, adorando a Ele, exaltando Ele. Não tem coisa melhor do que adorar o Senhor Jesus. Não tem coisa melhor do que você estar diante da presença dEle, declarando o seu amor,
Porque foi dessa mesma forma que Ele demonstrou o seu amor por nós, entregando o seu Filho lá naquela cruz. E nós, como gratidão a Ele, estamos aqui nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Começa a falar com o Espírito nessa noite.
Deus. É uma noite quente, não, meu irmão? Uma noite abençoada, uma noite quente, mas uma noite também vitoriosa. Gostaria de saber quem está nos visitando essa noite, por favor. Levante a mão. Como é que é o seu nome? O irmão aí? O Basílio. Crislane. Então o Basílio e a Crislane estão nos visitando hoje. Passasse para o outro lado e da mesma forma este lado aqui, ó. Cumprimente seu irmão, determine uma palavra de bênção, de vitória essa noite para cada um deles que você cumprimentar, amém? Seja abençoado por Jesus. Essa vitória é nossa. A bênção é sua. A bênção é sua. Em Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos de crente para crente. O Basílio, eu sei que já é conhecedor da palavra, a Crislane já frequentava uma palavra, uma igreja, já, né? Então nós vamos compartilhar uma palavra entre crente para crente, bem conhecida de todos nós, Malaquias, capítulo 3, no versículo 10. Uma palavra bem curta. E não só uma palavra curta, irmãos, porque eu estava procurando, orando ao Senhor e Deus tomou no meu coração por uma palavra com conhecimento de causa. E diz nessa palavra assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e depois ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei pragas que devorem suas colheitas, e as videiras dos campos darão e colherão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra aqui ela é bem conhecida, eu vou compartilhar algo em 3 minutos com vocês. O ano de 2013, meus irmãos, que era o ano das novidades, nós passamos por algumas situações as quais, todos nós, passamos por situações as quais nós não desejávamos ter passado, mas hoje elas representam, os irmãos podem sentar, elas representam um passado, mas que hoje no presente elas se tornam como um ensinamento para que nós não venhamos errar novamente. E o primeiro ensinamento que o Senhor tocou no meu coração foi esse aqui, Malaquias 3:10, onde muitas das vezes no dízimo ou na oferta não separava aquilo que era da parte do Senhor, a primícia, e na hora de ofertar, muitas das vezes numa pizzaria, num restaurante, não pensava às vezes em semear o garçom na vida dele.
quantia pequena ou grande, muito fácil. E na hora de ofertar na casa do Senhor, costumava fazer somas. Abrir a carteira, ou abrir a Bíblia, olhar. E aí eu fiquei pensando, Senhor, será que na hora de me abençoar, o Senhor faz a mesma coisa? Não tive resposta. Mas, se você vai pedir algo para alguém, e você percebe que esse alguém tem aquilo que você necessita, e você percebe que ela está escolhendo algo para te dar, quando você for ajudar essa pessoa futuramente, você vai abençoá-la rapidamente, ou você vai lembrar daquilo que ela fez? E quando ela for te ajudar, ela mediu tal coisa para poder te ajudar. Claro que você vai abençoá-la. Mas eu quero me apegar nessa parte do Senhor Jesus, nessa parte da palavra que ele diz que ele repreenderia o devorador, o migrador, o portador. E essa é a única situação que você pode ser uma pessoa de oração, uma pessoa que jejua, que ora, que busca, que determina, que expulsa demônios, que você faz e acontece no mundo espiritual. Você não tem autoridade sobre as finanças se você não tiver esse princípio. E isso eu tive na minha vida, e como conhecimento de causa eu quero compartilhar com os irmãos para não cometer o mesmo erro. Por que ser um direto assim, sem milongas, como diz o gaúcho? Para que nós não venhamos crescer no reino, para que nós venhamos crescer no reino com sabedoria e com entendimento. E mediante essa palavra e esse pequeno testemunho que eu compartilhei com os irmãos, eu creio que aquilo que está trancado, aquele seu familiar que está passando por tal situação e compartilhou com você algo, olha, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, e você liberou até uma palavra para ele. Não, o Senhor Jesus vai fazer, ele vai fazer na sua vida. Primeiro você creu, determinou, agora você vai pagar um preço também. Você pode fazer uma oferta por esta causa, pagar um preço em oração. Ah, mas esse preço o Senhor Jesus já pagou lá na cruz. Sim, não, o Senhor ele pagou um alto preço na cruz. Você vai pagar um preço no seu tempo. Então eu gostaria que hoje você trouxesse a sua mente. E hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Por que uma oração diferente? Porque ao você tomar a sua oferta, o seu dízimo, a nossa oração ela vai ser feita e você vai entender como o Senhor escuta a sua oração. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, você separasse o seu dízimo, a sua oferta alçada. O seu dízimo repreende o devorador, a sua oferta, ela fica em memorial diante do Senhor, no altar, e mediante a sua necessidade, mediante a tua fé, o Senhor vai dando a liberalidade para a tua conquista, para a tua oferta. Amém? Gostaria que toda a igreja puder ficar em pé, gostaria que ficasse em pé. As pessoas que estão com as crianças podem ficar sentadas. Você vai levantar o mais alto que você puder o seu envelope. Quem não tiver um envelope, por gentileza, tem um envelope na cadeira, pegue por gentileza como um ato de fé. E a pessoa que precisar, que te procurar ou compartilhar algo com você, você vai ter uma palavra para liberar sobre a vida dela, e isso vai se cumprir em nome de Jesus. Todos que estão com o envelope na mão direita vão fazer assim, dessa forma. Tapando as duas orelhas, de forma que vocês não irão ouvir nada, ok? Você pode fazer uma oração com os olhos fechados, é uma oração curta, 30 segundos somente. Você vai ter a noção de como é a sua oração, como o Senhor está ouvindo a sua oração. Amém? Pai, não há profético, Senhor. É uma forma, Pai, de mostrar aos teus filhos e aos teus irmãos como o Senhor é poderoso em nos abençoar. Mas para isso, Senhor, todos devemos entender a necessidade da oração, da petição e nos colocarmos na brecha, Senhor Jesus, para pedirmos algo, Senhor, com excelência, pedirmos, Senhor Jesus, para que nós não venhamos, Senhor, a pedir mal e recebermos, Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor. No meio da festa, eu creio que o Senhor já está abençoando, liberando, Senhor Jesus, bênçãos
lugar para edificar o teu reino e a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Traga a sua oferta, seu dízimo, até a frente da oferta e alegre-se no Senhor. Amém? Do Senhor, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Faz um pouquinho. Glória a Deus. Fico feliz com toda a igreja aqui. Hoje o Tiago está ministrando louvor, toda a sua banda, os meninos. Muito obrigado por acompanhar o Tiago aí. Muito obrigado. Fique à vontade. No final nós vamos louvar mais uma vez. Glórias a Deus. Irmãos, rapidamente aqui, rapidamente aqui os avisos. Irmãos, quinta-feira, mulherada em alta. Cadê a mulherada em alta? Cadê? Mulherada em alta, cadê? Será que só a irmã Grace que berra aqui? Cadê a mulheres em alta? Cadê? Fraco esse negócio, mas eu tenho que ser. Irmã Grace, dá uma forcinha. Cadê a mulheres em alta aí? Oi, meu Deus, está fera o negócio. Glórias a Deus. Amanhã, antes da festa no sábado, amanhã nós temos a reunião. Nós temos a oração a partir das 20 horas. Todas as mulheres em alta, amanhã tem intercessão. O Lucimar e a Irmandade estarão aí orando. E as mulheres estarão orando junto com o irmão Lucimar e a Irmandade. Então amanhã, quinta-feira, às 20 horas, todas as mulheres junto com a intercessão, será uma bênção. Sábado, 13 horas. Sábado, 13 horas, todas as mulheres estão convidadas, convocadas, a mulheres em alta. É verdade, sim, a pastora não estará presente às 15 horas, perdão. A pastora não estará presente, mas, graças a Deus, todas vocês estarão aqui representando, abençoando, estará ministrando irmã Aline Vieira, isso? Irmã Aline Vieira, lá do Ministério Mevan, estará ministrando, será uma bênção, minhas irmãs. Você não pode deixar de vir, você deve ir trazer o seu fruto, tá com a sua amiga, lá do trabalho, lá do colégio, lá do vizinha, minha irmã. Não venha sozinho. O que Deus tem preparado para você, você não deve ficar somente para você. O que Deus tem preparado para você é para os seus frutos, para os seus filhos também. Então, venha aqui, traga suas amigas. Deus fará grandes bênçãos. E domingo, Santa Ceia do Senhor. Todos vocês, a igreja toda, manda no Twitter, no Face, no WhatsApp, no não sei o que, meu irmão, tudo que é rede social, você deve comunicar. Domingo, Santa Ceia do Senhor, uma grande festa, vamos estar celebrando todos juntos, será uma bênção, mas você não deve ficar em casa. Traga seu quilo do alimento, seu quilo de alimento não perecível. Se você tiver desejo de trazer uma cesta básica, traga uma cesta básica, mas vem, compareça, que nós estaremos fazendo memorial, é o que a palavra do Senhor diz, memorial, é o que nós estaremos aqui nos lembrando do sacrifício e do grande amor de Jesus Cristo para com a sua igreja, para conosco. Amém? Então, amanhã, mulherada aí, mulheres em alta oração. Sábado às 15 horas, mulheres em alta. E domingo, a partir das 19h30, todos nós estaremos juntos para a Santa Ceia do Senhor. Olha aqui, hoje pela manhã, nós estamos em transição com um novo tempo, né? Aquela história toda, e namoro, e não aconteceu nada ainda. Hoje pela manhã deu uma luz, aonde que a procuradora do galpão, onde nós queremos abrir nosso novo tempo, ligou e falou: olha, Júlio, está tudo certo, o contrato está assinado e hoje à tarde eu vou aí na
na Excel, levar o contrato, já pegar o dinheiro da entrada, está tudo certo. Só que de tudo certo não aconteceu nada ainda. Não foi, não levou. O Júnior ligou algumas vezes e não aconteceu. Só que eu estou percebendo, e hoje eu tive mais um discernimento acerca disso, que há uma coisa, um inimigo, uma treva, tentando impedir a bênção do Senhor. Hoje nós não vamos orar. Hoje a Bíblia diz que o que dois ou mais concordarem, ligar aqui na terra, será ligado no céu. Eu vou liberar uma palavra e eu quero que você concorde dizendo amém. Então eu vou liberar algumas palavras e eu quero que você diga amém, amém. Confie nisso, porque eu sinto que isso é mais espiritual do que qualquer outra coisa. Está tudo muito travado, muito trancado, mas eu libero uma palavra. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, como sacerdote nessa terra, que todos nós somos, como rei, que temos o poder, como sacerdote, que temos a autoridade, eu declaro agora, os principados e potestades agora, que têm impedido essa obra, que têm impedido que esse negócio venha a ser fechado, venha a ser feito, se estiver na vontade do Senhor, eu declaro agora, que quebra agora, que caia por terra, todo principado, toda potestade, tudo que estiver travando esse negócio, eu declaro essa palavra agora, e amanhã pela manhã, se for da vontade do Senhor, eles estarão lá, pegarão um novo contrato e tudo dará certo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar aplausos ao Senhor. Glórias a Deus. E hoje, trazendo a palavra do Senhor, o irmão Nilton, nosso sobreiro, está aqui trazendo a palavra. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Eu estou com um probleminha aqui no vento que eu ficar sofrendo e virando minhas páginas. Aí está difícil. Livro de Hebreus, por gentileza. Gostaria que todos abrissem suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 6. Livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 4. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Fico feliz em rever o Gabriel, há tanto tempo que não via, mais fino do que a sobrinha do Caputo. Também o Marcelo. A palavra diz, Hebreus 6, a partir do 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública ou a ignomia ou a vergonha, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada e o seu fim a ser queimada.
amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Esse verso 9 eu gostaria de ler na versão de Almeida, revisada de Almeida ou a NVI, que diz, verso 9: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. A minha versão é um pouco diferente, por isso eu quis ler o último versículo, em versões mais comuns usadas. O texto, aqui no verso 9, ele está falando de que Deus espera de nós coisa melhor. Não importa o quão bom crente nós somos, não importa o quanto a gente faça as coisas certinhas, Deus tem o direito de esperar de mim e de você coisa melhor. E por isso esse versículo, na verdade, há muitas outras partes na Bíblia que também dão o mesmo parecer da parte de Deus, que Deus espera coisa melhor de nós. Deus, amados, Ele é como um investidor. Ele fez grande investimento na minha e na sua vida. Pelo menos dois, se não fez nada, mas pelo menos dois grandes investimentos que é razão de tudo na sua vida e na minha vida. E como todo investidor, Deus espera ter algum retorno. Ninguém investe na bolsa de valores por simples prazer ou por hobby. Todo mundo que faz algum investimento espera ter retorno. Então, acredite, Deus espera de mim, de você, algum retorno. E isso a gente vai ver mais profundamente. A palavra de Deus, no capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 33, se não me falha a memória, a palavra fala sobre Jesus está falando que o pai dele é um viticultor e este homem, ele constrói uma vinha, ele constrói um lagar, ele planta essa vinha, ele constrói uma torre e arrenda isso. Como os primeiros arrendatários não deu certo com a vinha, não entregaram os frutos, é o que diz a palavra, ele esperava receber os frutos, e como ele não recebe esses frutos, automaticamente ele passa essa vinha nas mãos de outros agricultores, outras pessoas, e acreditamos que isso é uma afirmação sobre a igreja, sobre o nosso tempo. E o texto diz que estes a seu tempo darão os seus frutos. Então, amado, eu acredito que Deus espera de mim e de você muitos frutos, e frutos bons da parte dele. É o investimento que ele tem feito em nossas vidas, a salvação, a graça, o entendimento, a revelação da sua palavra, e então ele espera colher frutos disso, e frutos bons. Embora isso nem sempre acontece, é verdade. A palavra diz também em Provérbios, capítulo 4, no verso 8, que o homem justo, o homem de Deus, é como a luz da aurora, que a cada momento vai clareando mais e mais. Sendo assim, a nossa vida deve ser mais ou menos a mesma coisa, que a cada momento, quanto mais tempo passamos na presença de Deus, na casa de Deus, devemos brilhar mais e mais, a fim de chegarmos à estatura de varão perfeito. São coisas que Deus espera de nós, espera de mim, espera de você também. Tendo dito isso, eu quero mencionar sobre um grupo de irmãos que eles tiveram grande experiência na presença de Deus e eles acabaram caindo. Eles experimentaram coisas poderosas na presença de Deus, como muitos de nós já experimentaram. E eles caíram de forma tal a não poderem mais ser renovados para o arrependimento. Ou seja, o tempo de salvação para eles se passou. Foram condenados por seus próprios atos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, assim como no capítulo 15 de João,
nós dizemos que é o capítulo da frutificação, o capítulo 15 de Lucas, é também o capítulo do filho perdido, que retorna ao lar. E ele não fala somente do filho pródigo, o filho perdido, mas também da dracma perdida, da ovelha perdida. E quando eles retornam para o lar, para a sua casa, sempre há uma grande festa. Então isso indica que Deus se alegra muito quando um desviado retorna aos caminhos do Senhor. Há motivo de festa no céu. A gente sempre diz isso e a Bíblia confirma essas coisas. Mas no verso 4 e 5 que lemos, fala de pessoas que tiveram uma relação profunda com o Espírito Santo no início da sua fé. Meu irmão, hoje pela manhã, ele dizia para mim, ele entrou com uma conversa, eu nem lembro o porquê, mas ele disse que alguém que se desvia dos caminhos do Senhor, essa pessoa nunca aceitou Jesus de verdade. É um posicionamento de muitas pessoas na igreja, principalmente de muitos pastores, não é o caso do nosso, é claro. Mas é um posicionamento de muitos cristãos, que alguém que se desvia dos caminhos de Deus é alguém que nunca se entregou realmente a Deus. Mas isso não é verdade. O texto aqui está falando de pessoas que se entregaram a Deus e, no entanto, eles se desviaram. E eles não tiveram um contato qualquer com Deus. Vou mostrar isso para vocês. Primeiro, a palavra diz que eles foram iluminados. Essa palavra iluminado está falando de revelação. Eles tiveram de Deus revelação. Mas uma pessoa que está no mundo, ela não tem revelação de Deus. Para ter revelação de Deus, tem que estar com Deus, tem que andar com Deus. E a palavra diz que eles foram iluminados, ou seja, tiveram revelação da parte de Deus. Também diz que eles provaram do dom celestial. Como alguém que não converteu, prova dos dons celestiais, recebe dons de Deus, sem ter convertido, não faz sentido. Em terceiro lugar, a palavra diz que eles tornaram-se participantes do Espírito. Ora, para a gente tornar-se participante do Espírito Santo, amado, a gente tem que ter comunhão com Ele, a gente tem que andar com Ele. Não tem outra forma. Em quarto lugar, a palavra também diz que eles provaram da boa palavra. Alguma tradução diz que eles degustaram da palavra, da boa palavra de Deus, ou da bondade da palavra de Deus. Querido, quando você está exposto à palavra, ela vai trazer mudança na sua vida. Trouxe aparentemente na vida dessas pessoas, porque eles foram expostos à palavra e eles tiveram todas essas experiências. E por fim, a palavra de Deus ainda diz no verso 6, no verso 5, que eles experimentaram os poderes da era que é divina, ou os poderes vindouro. Ou seja, essa gente, eles viram milagres, eles realizaram milagres através de oração. Eram pessoas que estavam fundamentadas na palavra de Deus e na casa de Deus. Eles viviam a palavra do Senhor. No entanto, eles se afastaram de uma forma que não mais sejam amados. Essa parte eu quero explicar melhor. Chegar na situação de não mais poder ser renovado não é algo tão simples assim. Até para ir para o inferno, nesse quesito, seria algo complicado. Nós estamos falando da igreja primitiva. Essas pessoas eram judeus recém-convertidos que experimentaram um novo nascimento, o nascimento descrito em João. Eles experimentaram esse novo nascimento, eles viveram com Cristo, eles realizaram muitos milagres através de Cristo, mas com o passar do tempo, o desleixo
restante da vida deles, deixou com que se tornassem pessoas relapsas concernente às coisas de Deus, a ponto de se afastarem. E quando se afastaram, eles tinham que se encaixar em algum lugar. Se não serve mais para ser cristão, então vamos voltar a ser judeus. E para se tornarem judeus, isso não está na Bíblia, mas há relatos históricos disso que eu vou falar. Para voltarem a ser judeus, eles tinham que ir em praça pública ou em frente às sinagogas, nas reuniões judaicas, e então eles faziam aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 10. A palavra diz que eles calcaram os pés do Filho de Deus, eles profanaram o sangue da aliança e ultrajaram o Espírito da graça. Então eles não fizeram qualquer coisa, eles iam em praça pública e diziam, davam afirmações que eram consideradas muito fortes para o seu tempo e até para o nosso. Eles diziam que não acreditavam que Jesus nasceu de uma virgem, eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, enviado de Deus, não acreditavam que ele era o Messias. Eles diziam, por exemplo, que o sangue dele não purificava mais que o sangue de um animal qualquer, e também que não ressuscitou ao terceiro dia. Essas coisas eram afirmadas em praça pública. Dessa forma, eles conseguiram fazer essas coisas, ultrajar o Espírito da graça. O texto diz que eles tornaram a crucificar o Filho de Deus, tendo isso já ocorrido. Essas pessoas se afastaram de uma forma que não puderam mais se renovar, não puderam mais ter um encontro com Deus. Eu uma vez quase estive embaixo de um espírito de engano que queria me fazer acreditar que para mim não teria mais como me reconciliar com Deus, porque houve uma fase da minha vida, depois de muitas experiências com Deus, houve uma fase da minha vida, através de influência de algumas pessoas, que eu quis provar para mim mesmo que Deus não existia e que a Bíblia era uma bobagem. E eu fiz isso tanto e por tantas vezes seguidas, que quando eu me senti tocado, eu vim chorando, me entreguei ao Senhor e eu pensava, não pode ser. Eu falei demais que isso tudo era bobagem. Eu atirei muita pedra em Deus, em Jesus Cristo, na sua existência. Como pode Ele me perdoar depois de tudo isso? Amados, eu estive perto de uma linha, quer os crentes gostem, quer não, mas eu estive próximo de uma linha que é quando a gente a ultrapassa, ela é sem volta para as nossas vidas. Eu estive bem perto disso. A nossa dificuldade muitas vezes é estabelecer onde fica essa linha entre o sagrado e o profano. Mas eu estive bem próximo, acredito. Mas por misericórdia eu não ultrapassei, porque uma vez que ultrapasse, esse texto deixa bem claro que as pessoas não podem mais voltar. Em contrapartida, o texto está falando, em seguida, ele está falando para crentes, falando a respeito de crentes desviados. Mas ele está falando isso, o autor de Hebreus está falando essas palavras para crentes, para cristãos. E eu gostaria de passar a um outro passo, que está no verso 7 e no verso 8, onde a palavra diz que fala sobre as chuvas, sobre a terra que recebe a chuva, que absorve a chuva, e também fala depois sobre a terra que não retém essa chuva, que não absorve essa chuva, que dá apenas ervas daninhas e abrolhos, que não frutifica. Então nesse momento nós vamos falar um pouco sobre essa terra. O autor diz
que essa terra, ela não frutificando, ela vai arder em fogo. Ora, todos nós sabemos que terra não queima, no sentido literal da palavra, a terra não queima. Então, de forma alguma, o autor está falando de terra nesse momento. A palavra terra, isso é uma alegoria, é uma parábola. O que ele quer dizer, na verdade, com essa ilustração, é que a terra são crentes. A terra boa e a terra ruim. Ele está falando de crente bom, ele está falando de crente ruim. E a chuva, embora nem sempre nós podemos usar ela como um derramar do Espírito sobre as nossas vidas, a chuva está falando, nesse momento, um derramar de Deus. Porque há coisas, amado, que Deus está disposto a fazer por todo mundo, por toda a terra. Em todo lugar no mundo chove. Chove mais, chove menos, secas longas, períodos alagadiços, isso tem pelo mundo todo. Mas toda a terra deve frutificar, toda a terra deve dar fruto. Assim como todos nós devemos frutificar, devemos dar frutos também. E o Espírito de Deus, aqui representado pela chuva que cai, ele é o que promove a frutificação da terra. Uma terra seca não tem como frutificar. Então a diferença nessa ilustração está entre a terra que retém a água, que absorve a água, e a terra que não retém a água, que fica impedida de frutificar. A profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28 de Joel, tem aquela profecia que diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa profecia de Joel, há muitos que acham que isso já foi, que isso será, mas a verdade é que vivemos isso em nosso tempo. Só que o erro é pensar que essas coisas só acontecem dentro da nossa igreja. Assim como a chuva cai em todo o mundo, esse investimento de Deus, esse derramar do Espírito está no mundo inteiro. Entre crentes e crente bom, crente ruim, entre não crentes também. Porém, a diferença está entre aquele que absorve essa chuva, este derramar do Espírito, e aquele que deixa ela escorregar por si, passar pela sua vida e ir embora. Acredito, como estamos falando sobre o Espírito Santo, eu acredito, eu tenho apenas 10 minutos para encerrar. E antes disso vou fazer. Eu acredito que o Espírito Santo, depois da salvação em Cristo, ele é o maior presente de Deus para a nossa vida, para mim e para a tua vida. Ele é o maior presente de Deus. E nós recebemos constantemente o derramar do Espírito nos nossos cultos, nas nossas igrejas, e nos nossos devocionais em casa. Só que isto vem e normalmente vai embora. Não absorvemos isso que recebemos do Espírito Santo. Um pastor esteve aqui na nossa igreja no ano passado, eu acho. Acho que foi no ano passado, no início do ano passado. E um grande homem de Deus, e ele fala algo muito interessante. Ele dá um testemunho de um milagre extraordinário dele com o Espírito Santo, uma ação poderosa na vida dele. Ele dá esse testemunho, e ele cita outro testemunho mais poderoso ainda. Daí ele fala que quando
um amigo dele contou esse outro testemunho para ele, e ele ficou tão movido assim, com tanta sede de buscar a Deus, que não viu a hora de ir para o quarto de onde ele estava hospedado e se largar aos pés do Senhor. E ali ele disse que orou por horas e buscou a presença do Senhor e sentiu poderosamente a presença do Senhor. Principalmente, ele disse que em dado momento, ele disse que fez como os profetas faziam no Antigo Testamento: veio a mim a palavra do Senhor. Ele disse que ouviu literalmente Deus falando com ele, o que não era comum, dizendo: o que foi fiel, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Então ele ficou bastante encucado com isso, porque ele não entendeu o que Deus estava querendo falar para ele naquilo que ele estava pedindo. E ele continuou a busca, e então ele disse que ouviu claramente a voz do Espírito falar no interior dele, quando o Espírito Santo disse que ninguém nessa terra, nenhum ser humano vivente, tem o direito de buscar a Deus pedindo coisas extraordinárias em Deus, porque simplesmente são infiéis no povo. Ele disse: quando o Espírito Santo opera de forma simples na vida das pessoas, as pessoas o rejeitam e depois o perdem em grande proporção. Amados, temos que entender que o agir do Espírito Santo é de forma simples no nosso cotidiano, de forma bem simples, para falar a verdade. Lembra de quando você está querendo falar uma mentirinha para evitar uma confusão que você acha que vai ser uma confusão maior, e você só essa mentirinha aí, e de repente vem aquele negócio: não, fala a verdade, paga o preço, não. Esses pequenos toques sobre diversas coisas no dia a dia, pode ter certeza, meu amado, não é o teu lado bonzinho, porque o ser humano dificilmente tem esse lado. Isso normalmente são impressão do Espírito Santo no teu íntimo, no teu interior, falando com você. E se você não é capaz de ouvir essa voz, você nunca o ouvirá fazendo coisas grandiosas na sua vida. Nós temos um relato com Cristo que é bastante interessante para ilustrar isso que eu estou falando. Jesus, ele vai no tanque de Betesda, e amado, Jesus tem o maior ministério de cura da história. Ninguém curou tanto em tão pouco tempo quanto ele. Então ele vai num lugar onde as pessoas é cheio de doentes, cheio de enfermos, de pessoas com problemas. Quando Jesus chega naquele lugar, é para, como se diz, é para deitar e rolar. O negócio tem que funcionar. Então Jesus chega ali para fazer o seu milagre, e só uma pessoa é curada. Um paralítico de 38 anos deitado na sua cama. Somente aquele homem foi curado, mas estava cheio de enfermos naquele lugar. Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus só curou uma pessoa? Não foi por causa da incredulidade. Isso é o que diz no caso de Nazaré. A palavra de Deus diz que por causa da incredulidade deles, ele não pôde fazer muitos milagres, curou os poucos enfermos e foi embora. Mas isso foi por causa da incredulidade. Só que ali no tanque de Betesda, não foi por causa da incredulidade. O texto não relata isso. Provavelmente as pessoas esperavam, a história dizia que viria em dado momento um anjo do céu que desceria, agitaria as águas, e o primeiro a se jogar nelas seria curado. Mas ali ninguém foi curado. Apenas aquele homem que Jesus foi falar com ele. Provavelmente as pessoas olham ou para cima
esperando algo extraordinário acontecer, quando entra Jesus de repente, de forma bastante simples, uma pessoa comum, entra ali, ninguém se dá conta de quem ele é, que poderia ter curado todas aquelas pessoas que ali estavam, não se dão conta de quem ele é, porque simplesmente o milagre de Deus não veio na vida deles da forma que eles esperavam. Às vezes nós esperamos Deus tratar conosco assim de uma forma esplêndida, que venha uma pessoa que nunca nos viu, nos conte a nossa vida do começo ao fim. Esperamos coisas assim poderosas, coisas inimagináveis para achar que é Deus falando na nossa vida. E não nos damos conta da forma simples como o Espírito Santo nos trata diariamente. Amado, não espere simplesmente pelo agir espetacular da parte de Deus, porque o agir do Espírito Santo, ele é simples. O espetacular acontece, nós vemos, já vimos, mas isso é vez por outra, é de quando em quando. O que acontece normalmente no nosso dia a dia, na nossa vida, são aquelas porções do Espírito Santo que vão falando com você com impressão interior. Você não vai necessariamente ouvir vozes falando contigo, mas você vai vir na sua mente: não devo fazer, não devo falar, devo perdoar, devo esquecer. E normalmente quando essas coisas entram no seu coração, não aceitamos, rejeitamos. Um pastor ilustra muito bem a parte, o mesmo pastor que esteve aqui pregando na nossa igreja, ele ilustra muito bem um toque do Espírito Santo. Ele disse: vamos falar da hora da oferta. Quando você está no culto, quando você está na igreja, e de repente você vem aquele momento da oferta, e daí você pensa, abre a carteira e diz: vou ofertar a menorzinha aqui, ou nem vou ofertar nada, ou vou ofertar a maior. Ele disse: quando você se depara com esse momento, sendo que você não é maluco, não é esquizofrênico, não sofre de dupla personalidade, quem é a voz que mandou você dar a parte menor, ou não dar nada? Ele diz: normalmente é eu. Está aí quando a voz e quem você acha que fala da parte de dar a nota maior. Daí o irmão do pastor disse: eu acho que é o diabo. O pastor responde: olha, irmão, só se o diabo converteu, mas se não, são essas pequenas impressões. Quando é para fazer o seu melhor para Deus, é o Espírito Santo te impulsionando. Quando é para você fazer algo para Deus, fazer com vontade, fazer de bom coração, fazer alegre, feliz e bem feito, é o Espírito Santo te impulsionando. Quando você ouve aquelas palavras de negatividade, provavelmente é o seu ser interior, dizendo que você não vai se dar bem, que você não vai conseguir, não será bem sucedido. Mas o Espírito Santo nunca dirá essas coisas. Ele te falará sempre com impressão interior, sabe? Aquele sentimento do teu coração de fazer o seu melhor, de melhorar, de perdoar, de ajudar, de abençoar, de investir. O Espírito Santo trabalha de forma simples nas nossas vidas, e por isso perdemos muitas vezes as bênçãos de Deus sobre nós. Aquelas coisas que vêm e passam na nossa vida. Quando o texto está falando da terra, está falando de crentes bons e crentes ruins, crentes que absorverão o derramar do Espírito, pessoas que receberão as coisas de Deus e vão reter aquilo e vão dar frutos por isso, porque tem alguém de Deus na vida. Isso é o que Deus espera de você, que nós venhamos a dar frutos. Passei em 2 minutos, vamos ficar de pé.
quanto a você. Mas eu digo de mim mesmo, que quanto mais eu tento melhorar, mais acho que estou com a vida atrapalhada. Não porque está atrapalhada mesmo, mas porque o Espírito de Deus me mostra que eu posso melhorar ainda mais. Não existe um nível de maturidade em Deus que você alcançou, que você não precise de algo novo de Deus. Não importa o nível da tua maturidade em Cristo, você sempre terá algo novo de Deus para a sua vida. O Espírito Santo sempre terá algo para tratar com você. Nunca termina esse propósito de renovação do Espírito de Deus. Essas coisas nunca se acabam, é um círculo que a gente entra nele toda vez e quer cada vez mais melhorar em Deus. E sem ouvir a voz do Espírito Santo que fala com você diariamente, não minta, não fale mal, não prejudique, não roube, não danifique, não desperdice, não deixe de ajudar, não deixe de cooperar. Se você não parar para ouvir Deus falando com você, o Espírito Santo falando diariamente com você, aquilo que você acha que vai acontecer um dia, que você ora por um grande acontecimento, ele nunca chegará. Chegará a morte, mas isso não chegará. Então, esteja aberto ao Espírito Santo e deixe ele na sua vida, no seu caráter. O caráter do cristão ele está em constante transformação, diariamente, de glória em glória, para cair de poder em poder em Deus. Nós vamos nos orar nessa noite. E se você nunca parou para pensar dessa forma, então nesse momento você vai pedir perdão ao Espírito Santo, vai pedir perdão a Deus por não ouvi-lo diariamente, por não dar crédito àquela impressão interior que ele traz na sua vida. Aqueles sentimentos que vêm no seu coração e você não corresponde. Mas faça um novo propósito para melhorar mais e mais na presença do Senhor, para ter a sua vida transformada de glória em glória. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, como é maravilhoso estar na tua presença, como é maravilhoso nós nos reunirmos para glorificar o teu nome. Como é maravilhoso ouvir a tua voz, como é maravilhoso levantar pela manhã e dar bom dia ao Espírito Santo. Oh Senhor, Deus da glória, como é maravilhoso estar na tua presença. Espírito Santo, perdoa, meu Deus, por aquelas vezes que não te ouvi, por aquelas vezes que não reagi aos teus impulsos, por aquelas vezes, Senhor, que resolvi fazer a minha vontade, não em vez da tua. Mas, Senhor, a partir deste momento, eu e também os meus irmãos acreditam. A partir de hoje, Senhor, nós ouviremos a tua voz. A partir deste momento, nós daremos atenção àquilo que temos falado conosco. E nós reagiremos, Senhor, as tuas ações em nossa vida, Pai. Espírito Santo, derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida dos teus filhos. Renova o seu entendimento e ilumina, Senhor, a vida deles com a revelação que há na tua palavra, Pai. Porque esperamos essas coisas de ti, porque buscamos essas coisas em ti, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre a vida de todos os meus irmãos, de toda essa igreja, Pai, para que possamos mais e mais estar na tua presença, fazer a tua vontade e andar nos teus caminhos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes desse louvor, fazer o último louvor, só confirmando, domingo, Santa Ceia do Senhor, 19, todos nós estaremos juntos. Eu tenho muitos irmãos aqui no Facebook. Irmãos, quase toda a igreja, quase todo mundo que tem Facebook, nós nos encontramos por lá. De hoje até domingo, por favor, irmão, compartilhe, anuncie, Santa Ceia, celebração do Senhor. Vamos estar todos juntos.
extraordinário. Todas as quartas-feiras, hoje mais uma palavra bênção. Todas as quartas-feiras, uma palavra mais abençoada do que a outra. Revelação em cima de revelação. Deus tem feito grandes coisas. Não fique em casa. Também não venha sozinho. Traga seu irmão. De hoje até domingo. Facebook, meu irmão. Vamos metralhar, vamos usar aquele negócio.